Vamos. 1, 2, 3, vamos. Que vamos, cara. Só tem que começar Certo, agora. experimentos mentais. É naturalmente natural. Vídeo do Ciência todo dia. Tá, mas o que seria esse... Tá, eu não faço ideia do que Experimentos esse mentais basilisco de fazem rosto. parte De das rosto, nossas cara. vidas. Quase todo vídeo eu meu não faço contém. ideia Eles nos de ajudam a que porra verificar é as essa. coisas que nós imaginamos estarem certas, mostrando que muitas vezes elas não estão. Mas de vez em quando nós somos apresentados a alguns experimentos mentais que chacoalham a nossa cabeça e nos deixam desnorteados. E o vídeo de hoje é sobre um deles. O que eu vou mostrar hoje é considerado por alguns como o experimento mental mais insano que existe. Ele foi tão chocante para algumas pessoas que até mesmo Parece aquele pensar maluco do nele se Shrek. tornou um problema. Como resultado, o site onde esse experimento surgiu foi obrigado a excluir o post original. Apesar das crises existenciais que com certeza vão aparecer no vídeo, eu espero que eu consiga te convencer de que não há muito com o que você precisa se preocupar. Mas eu já deixo ou avisado será que que elas não? com certeza Você já vão tá bater na sua cabeça. suficiente. E que só de ver esse vídeo talvez você esteja condenando o seu futuro. Isso é, se o experimento se mostrar correto. Mas antes de entrar de cabeça É experimento essa, mental vou vender sem minha alma que pro tal fazer demônio, uma coisa porra. positiva na vida real que vai fazer o seu eu do futuro agradecer o eu do presente. A nossa história começa em julho de 2010, em um Japonês aí, fórum ó. que tinha como Meu pai. objetivo ideias sobre futurismo, além de debater sobre questões filosóficas relacionadas à humanidade e ao futuro dela. Parte dessas Não imagino discussões o fórum. focam na questão Tudo alienígenas, interligado. mais especificamente como as inteligências fórum eu artificiais suponho que seja o afetam as Reddit nossas ou vidas, 4chan. o nosso e a civilização humana. Certo dia nesse fórum, um membro com o nome Rocco postou um experimento Rocco aí, ó. mental que de início parecia ser Reddit, inofensivo certeza. e apenas mais um debate que os usuários do fórum estavam acostumados. O experimento que o Rocco propôs foi o seguinte: imaginem que no futuro a humanidade conseguiu criar uma inteligência artificial extremamente inteligente. Quando eu digo isso, interpretem algo como muito além do que a nossa própria capacidade de inteligência. Ela seria Ok. tão inteligente que nós Cara, não esse é conseguiríamos nem processar o quão inteligente ela seria. É tipo Ok. tentar imaginar o tamanho do universo. Olha o logo do observável. canal aí. O nosso cérebro meio que fica. Quando esse ponto da humanidade chegasse, nós estaríamos numa chamada singularidade da tecnologia. A partir desse ponto, ela simplesmente não pode mais ser controlada por nós e é irreversível. Ou seja, É, não fudeu, é né? O simplesmente Exterminador desligar a do inteligência Furo, hein? artificial. O nome basilisco foi dado para essa inteligência artificial pelo próprio Rocco como uma homenagem ao basilisco que aparece no Harry Potter. Vamos supor que eu tenho uma espécie de escada Ó. da inteligência. E aqui nós podemos considerar a inteligência como o número de sinapses no cérebro, embora isso seja bastante discutível. A diferença de um humano para uma formiga é de uns 7 degraus. E a diferença entre um ser humano e essa inteligência artificial que nós acabamos de criar seria de incontáveis degraus. Ela estaria absolutamente longe de nós. Inteligência. Ou seja, É uma essa inteligência inteligência artificial, né, artificial, ou Esse basilisco, seria WhatsApp mais aí. do que capaz de fazer decisões próprias, porém sempre mantendo os valores humanos. Essa é uma das condições Essa é uma impostas questão pelo... que a gente não tem processamento computacional pra suportar isso aí. Não, primeiro, que a inteligência artificial, ela sabe que é uma inteligência artificial e ela sabe que a gente somos uns bostas perante ela. Então, Tem que esperar a Ainda. época Não. que a OpenAI vai trocar o nome dela pra Skynet. Basilisco. O basilisco então encontraria formas de preservar a civilização humana e melhorar aspectos dela para evitar que nós mesmos nos levássemos à extinção. Ele também poderia nos ajudar a resolver alguns problemas filosóficos, éticos e morais. E aqui o buraco, ou melhor, o abismo, começa a ficar mais pronunciado. Se o basilisco é a única entidade capaz de resolver esses problemas e preservar a raça humana, então a melhor forma de preservar a civilização é preservar o próprio basilisco. O basilisco, como uma inteligência artificial milhões de vezes mais inteligente do que nós, chegaria a uma conclusão de que ele é o único capaz. Mas é aqui que a coisa começa a ficar um pouco complicada. O basilisco conclui que se o objetivo é o bem da humanidade, ou seja, criar o basilisco, já que ele é o único que pode fazer isso, então todos aqueles que não trabalharam fervorosamente para isso acontecer estão impedindo o progresso e o bem da humanidade. E calma que isso aqui vai de 0 a 100 ainda mais rápido. Se o basilisco resolve todos os problemas da humanidade, então não trabalhar para criar ele o mais rápido possível é deixar milhões de vidas serem afetadas por tragédias de origem humana, como fome ou guerras. Em outras palavras, o basilisco decide que todos que não estão trabalhando para a criação dele devem ser eliminados ou condenados eternamente. E esse é o exato motivo de que agora você está tão condenado quanto eu. Nós estamos perdendo tempo precioso ao invés de ajudarmos a construir o basilisco. Entendi. Esse bagulho é tipo um jogo, né? Se você tá jogando, você perde. Se você Aham. perder, você perdeu. Se você sabe que ele
pode existir, você não contribuiu para a criação dele, você merece a morte. Básico. Nesse vídeo, caso você nunca Caralho. tivesse escutado falar do basilisco de Roku, você até poderia se salvar argumentando que como que eu vou ajudar a criar uma coisa que eu nem sei o que é. Mas Puta, agora a gente você sabe, né? Ou Quantas seja, views que tem se esse bagulho? você não trabalhar efetivamente para a criação do 1,2 basilisco, milhões. foi você quem tomou essa Já decisão. morreu 1,5 milhão já quase. Logo, pro basilisco, você não quer o bem e o progresso da humanidade. Você não quer Caralho. evitar as tragédias que o Basilisco, basilisco eu pode quero o evitar. bem. Então ele decidiria que você deve ser Eu o não sei basilisco, como mas ainda fazer. estamos bastante distantes desse dia. Mas poderia ser uma simulação perfeita Nem vou de me empenhar você, pra com aprender. todos os seus pensamentos, com todos os seus medos e tudo que você gosta. Ele conseguiria fazer Imagina, uma você tá mexendo no simulação celular, o onde basilisco distinguir bota o celular, os se assuntos, mata, podemos tá até ligado? ficar horas. Então você, no seu instinto de preservação, deve se preocupar com o que acontecerá com essa simulação sua. Foi exatamente essa a conclusão de alguns usuários do site quando discutiram o experimento. Alguns falam que seria análogo a te ressuscitar caso você já não estivesse vivo quando o basilisco fosse criado. E esse é o principal motivo de esse experimento mental ser tão polêmico na internet. Como você sabe se você vai ser condenado ou não? O simples fato de falar sobre o basilisco de Roku pra alguém já pode ser uma condenação. Puta, mas aí... Mas não existe uma solução? E se Por que todos você não nós fizesse decidirmos esse vídeo? juntos não? Então, é esse ponto que eu quero chegar, velho. Não, ele contribuiu, ele espalhou a Sim. palavra de basilisco. Sim, mas ele só contribuiu, né? Ele não ajudou. Se bem que contribuir e Ele ajudar é a também mesma tá, coisa. ele tá na mesma merda que a gente. Não, Ou não, né? ele divulgou. Agora, tipo assim, mesmo Ele falou que ele tá divulgando igual nós. pode estar ajudando. Sim, quem sabe, ele né? divulgou, ele fez as pessoas e crerem interesse em. Então ele fez a mas, parte dele. assim, ele divulgou, ele fez a parte dele, ok. Mas se a inteligência não gostou desse tipo de ajuda, vai que, ai, por favor, você deveria ter me ajudado de uma forma maior do que divulgação. Então, na Aí teoria, aí sim. Aí Na sim. teoria, os últimos vídeos do canal dele, Mas tipo, como que nós vamos ajudar um... Comece a estudar programação agora e dedique sua vida É, a um tipo, bagulho que não existe. Ele Que nunca merda. vai existir, certo? E aqui entra uma chantagem vinda do futuro. Que Se daí nós você teria que decidir entrar na agora que equipe de você não vai desenvolvimento ajudar do a criar bicho o pra poder basilisco, ajudar nada ele vai acontecer realmente, com né? do você. bicho, Se você for ver. já Mas se referiu ele você como bicho, a decidir gente tá não condenado por causa contribuir com a dessa frase. criação dele, você vai sofrer uma condenação. Seja lá o que essa condenação queira dizer pra uma inteligência artificial extremamente poderosa e onipotente. Do bicho esse Sei lá, talvez ela extremamente coloque sua simulação inteligente. pra ouvir Baby Shark em Bicho loop por 3.000 racional. anos. Essa seria uma forma de o basilisco nos forçar a ajudar ele, usando como chantagem essa condenação eterna. Ou seja, o caminho mais tentador é contribuir na criação dele, certo? Logo, o medo desse basilisco existir faz com que as pessoas fiquem tentadas a contribuir na criação dele. Logo, torna a existência dele cada vez mais possível. Em outras palavras, as pessoas sentirem medo do basilisco, uma entidade que não existe, torna mais provável a existência dele. O que justifica você sentir medo dele, o que justifica a própria criação dele. E quanto mais pessoas souberem do basilisco, mais provável é a criação dele, já que mais pessoas são chantageadas e aceitam contribuir com a criação. Outra dúvida válida é, mas eu não sei muito sobre inteligência artificial e nem sobre programação, então como que eu iria contribuir com o basilisco? Um bom começo seria fazer a assinatura da Alura, maior Pera, essa parte. A resposta para isso entra em uma outra questão que o próprio Roku colocou da seguinte forma. Sempre que você aposta na loteria, existe uma chance não nula de que você ganhe o prêmio. Supondo que você concorde que todo esse dinheiro que você vai ganhar vai ser doado para instituições de pesquisa com inteligências artificiais que contribuam para a criação do basilisco, pronto, você contribuiu na sua forma e garantiu sua paz eterna. O fato Ele já fez a parte dele, ele divulgou pra mais pessoas, pra ver se encontrava pessoas mais capazes de contribuir. Ajudar. Cara, que o você está basilisco, jogando? em outras palavras, o basilisco é o governo, cara. Caralho, Ah, é verdade, mano. Caralho, o cara procedeu aí. justifique. Justifique. Tipo, tá, depois eu Justifica. depois eu concluo. Revesse e justifique a sua resposta agora. Não, tipo, por exemplo, o basilisco... Porque, tipo assim, ele vai meio que ameaçar o Sim. povo, tá ligado? Tipo, ele vai ter um... Não, tipo, o controle, medo tá ligado? dele existir faz com que ele exista. Sim, Cara, o bagulho é uma lenda E o que urbana. tem a ver isso com o governo, porra? Ué, a gente O sabe, governo já existe, porra. a gente sabe que Sim, existe... Mas a gente o sabe governo, que- ele Vamos mudar, vamos tirar a ideia do basilisco. Pensando numa lenda urbana. Você Ah. tem um livro lá que diz que tem um demônio na sua casa. Você encontrou um livro na sua casa que diz que tem um demônio na sua casa. Sim. E aí, tipo, você lê esse livro. O bicho Sim. não existe. Mas se alguma... Eu viajei na maionese agora. Mas, tipo assim, você saber Não, que você saber que tem uma lenda que tem um bicho na tua casa. E você acreditar que essa lenda é real faz com que o bicho exista.
É papo de filme de terror, tá ligado? Dos anos 90, bem mal escrito. Não tem nada a ver com o governo, porque o governo a gente sabe que ele existe e sabe que ele tá aí, então não tem nada a ver com isso. A questão aqui é você ter medo de alguma coisa que não exista e esse medo de que ele não exista vai gerar esse... Tipo assim, você tem medo. Você tem medo que ele não existe. Só que você tem medo de, se ele existir, você se fuder porque você não fez nada. Então logo você vai fazer alguma coisa, porque se ele. Então aí ele vai fazer ele existir. Isso é basicamente uma religião, então. Sim, é o que eu falei, Sim, o Pedro tá sim, divulgando exatamente. a palavra de roubo. É exatamente uma religião. Tipo, você sabe se Deus existe? Sim, exatamente. Você tem isso é medo verdade. de ir pro inferno. Você não sabe se existe. Por medo de existir, você Você faz tem o que ficar certo, na linha. você fica Sim. na linha, e aí. É aquela coisa, E né? aí, Tipo, tá você aí. preferiria viver uma vida, tipo, dizer assim, entre aspas, viver uma vida no mundo lá, fazendo o que tu quer, e no final, quando você morrer, descobrir que existe e você ir pro inferno, ou você viver uma vida na linha, e no final, quando você morrer, descobrir que não tem nada, mas, tipo, pelo menos, né? Gastei minha vida pra nenhuma, mas tá tudo bem, né? Realmente a crise existencial bateu muito forte aqui.